Senhores, trouxe aqui hoje um problema do nosso dia a dia do escritório contábil. Temos um cliente que ele faz a contabilidade no escritório, porém a folha dele não é do escritório. Aí nós recebemos essa folha em PDF e nós temos que limpar essa folha para poder importar para o nosso sistema. Então eu estou usando agora uma nova ferramenta. Antes eu fazia lá no I Love PDF, só que tem aquele plano pago e o gratuito, né. E como o arquivo que o cliente me envia, que está desse lado aqui, tem 20 folhas, eu quero só o resumo, eu quero limpar somente o resumo. Ele manda o resumo com o salário dos funcionários. Só que na hora da limpeza nós precisamos só do resumo, então eu salvo só essa página aqui, e quando eu salvo ele me traz essa página, só que ela toda bloqueada, como se fosse uma imagem. Lá no I Love PDF, por exemplo, o gratuito não consegue limpar essa parte. Aí eu estou usando agora esse esse site aqui, Cloud, tá ficando famosinho entre os contadores, né. Testei ele aqui, coloquei as informações, limpar arquivo para Excel. Aliás, aqui, transformar arquivo em Excel, e anexei esse arquivo aqui, que está como imagem. Aliás, ele está como PDF, mas parece que está como imagem, já que a gente não consegue, ó, selecionar os dados, o que fica mais difícil a limpeza desse arquivo, mas ele conseguiu tudinho, achei bacana, ele conseguiu. E aí, olha só, ele já traz aqui o modelo pra gente, como vai ficar o Excel, e eu vou baixar esse arquivo, é isso que eu queria. Nós baixamos aqui nessa setinha. Aí ele me trouxe esse Excel, vamos verificar se realmente vai fazer sentido o Excel para gente. Então vamos lá, separar primeiramente, toda folha eu tenho que separar provento de desconto, isso é a primeira situação a se fazer. Então ele trouxe aqui os tipos já bem organizado, ó, vou abrir uma linha aqui no meio e somar todos os meus proventos. Igual soma 154 mil de proventos. E todos os meus descontos. 100 mil de desconto. Agora eu tenho que avaliar se esses totais realmente batem com a folha. Coloquei aqui do lado, cadê o nosso total de proventos aqui na nossa folha em PDF? Printei para facilitar nossa visualização. Os proventos, os totais estão aqui, ó, 154.301 lá na folha em PDF. Vamos ver se está batendo. 154.301,84. Perfeito. Se não tivesse, o que a gente pode fazer aqui é ir buscando quais os valores estão faltando. Eu vou analisando olho a olho mesmo, por exemplo, o salário base, vejo quanto é que está aqui, vejo quanto é que está aqui. Eu vou fazendo isso. É mais fácil, porque o cliente só me envia em PDF. A gente pede Excel, o cliente não envia. Então, nós trabalhamos com o que tem, até porque é uma empresa de lucro real, a gente precisa fechar rápido. Total de desconto deu 100.806,05. 100.806,05, perfeito. Líquido da folha. Líquido da folha tá dando 53.495. Você percebe que esse líquido tá errado, mas a gente faz o cálculo, porque talvez o sistema não tenha conseguido ler o que é o líquido da folha. O líquido da folha é igual proventos menos os meus descontos. 53.495,79, perfeito. Ele só não tinha conseguido ler o que era esse valor. Então, ele colocou outro que estava errado e a gente corrige. Isso é o que importa para gente. Esse total de base aqui não me interessa, então eu posso excluir esse total de base daqui. Ele limpou porque ele viu no arquivo. Vamos preparar esse arquivo para importação agora? Agora a folha em PDF não me interessa por enquanto, vou deixar só o Excel. Eu sempre deixo um original aqui. Olha, ele até gerou o resumo aqui do lado, na aba do lado, mas não interessa pra gente, eu vou excluir. Vou abrir uma nova aba, eu sempre deixo o original e trago para minha nova aba as informações que eu vou tratar. Primeiramente, eu trago os meus proventos. Vou copiar esses proventos aqui e vou trazer para cá. Proventos. Vamos preparar para importar esses lançamentos.
E vou trazer os descontos também. Vamos colocar a nossa coluna de débito e crédito. Vou excluir aqui essas duas linhas. Coloca aqui na célula A2, exibir, congelar painel e congela, para a gente poder ver esse cabeçalho aqui em cima, ó, quando rolar para baixo. Vamos colocar o débito e o crédito aqui. Colocamos a coluna de débito, descrição do débito, crédito, descrição de débito, de crédito. Nós temos um vídeo lá no canal analítico de folha, falando detalhadamente sobre as contas, mas resumindo aqui. As folhas que eu faço, eu utilizo contas de compensação. Ou seja, todos os proventos eu vou em busca do débito e o crédito é imutável, vai ser a conta de compensação de salários a pagar. E os descontos é o inverso. O meu débito é imutável e eu vou à procura do crédito. Então, isso daqui é a forma mais fácil de eu explicar como fazer o débito e o crédito da folha. Mas se você quiser ver conta a conta, descrição a descrição, nós temos os vídeos lá no canal bem detalhado de como fazer a folha. De como contabilizar a folha, né? Nós não fazemos. Aí, agora que nós vamos usar as contas, eu vou trazer o meu plano de contas para cá em Excel. Vou até descrever aqui que aqui é a folha, né? Folha. E a nossa próxima aba vai ser o meu plano de contas em Excel. Você pode verificar no seu sistema e tirar em Excel o seu plano de contas para a gente poder utilizar um PROC-V aqui. Trouxe meu plano de contas para cá. Vou colocar minhas contas de débito e de crédito. Eu não vou ficar explicando aqui os débitos e o crédito, porque essa não é minha intenção. A minha intenção aqui é limpar aquele arquivo do TOTS em PDF. Agora que eu finalizei aqui de colocar as contas para débito e crédito, nós vamos preparar a nossa descrição contábil, o histórico contábil para importação. Eu gosto de colocar aqui no meu escritório, na minha descrição contábil, a descrição normal, o número do meu evento, o código, e somente. E o mês também, né? Para isso, nós vamos usar a fórmula concatenar. Então, nós vamos fazer aqui igual concatenar. Eu gosto de colocar na descrição folha, então, para que eu digite um texto, eu tenho que abrir as aspas. Então, folha, dois pontos, espaço. Terminou o meu texto, fecho a aspa. Ponto e vírgula, eu quero o número do meu evento, um espaço ou um traço, eu vou colocar um traço. Então, para me digitar um texto, eu tenho que abrir aspas. Abre aspas. Aliás, faltou um ponto e vírgula aqui depois. Traço, fecha aspas, ponto e vírgula, a descrição do meu evento. Ponto e vírgula, eu quero colocar também o mês. Como eu vou digitar um texto, abre aspas, espaço, o mês que eu estou fazendo, fecho aspas, terminou meu texto e entro. Pronto. Como que ficou a nossa descrição contábil que nós vamos importar? Folha, o número do evento, a descrição do evento e o mês. Aí eu copio essa descrição e replico para todo mundo. Perfeito, nossa folha está pronta. O que ainda está faltando aqui? A data de importação. Como essa folha é de julho, vai ser o último dia do mês. Replico para todo mundo. Nossa folha está pronta? Até tá, mas está faltando os impostos, né? Então, vamos organizar os impostos. Eu gosto de abrir um quadrozinho aqui embaixo para ir somando os impostos e conciliando com as guias. Trouxe o quadrozinho de resumo que eu mesma criei. Se você quiser, pode fazer na sua empresa desse mesmo jeito, pode ir descrevendo aí. Então, eu tenho o meu quadro de INSS, de IR e de FGTS. Vamos iniciar pelo INSS. Primeiramente, ISS funcionários. INSS funcionários. INSS funcionários são esses que estão dentro da folha. Não importa
Que tipo de INSS é 13º? Refere-se à rescisão? Tudo é INSS, porque nós pagamos tudo dentro de uma guia só. Então, a soma deles é igual soma. Esses daqui que eu pintei. Perfeito. Aliás, temos uma exceção aqui, que esse tipo das pessoas que estão fazendo essa folha, por algum motivo eles estão colocando esse evento aqui, que eu nunca vi na vida, mas a gente tem que contabilizar a folha. Então, vou corrigir aqui a minha soma, igual soma, só coloco aqui essas, e igual esse do próximo mês. E deixei uma observação aqui embaixo, que era para vir 406 em julho, não veio, só veio 176, então eu vou deixar ele mesmo. Eu vou colocar aqui julho. Meu próximo campo é diferença de DARF. Isso daqui é um pouquinho mais lá para frente, então eu vou pular. INSS do sócio, dentro da folha. Então, eu vou ter que fazer a soma novamente aqui, porque esse é o do sócio. Então, vamos colocar aqui o INSS do sócio e vamos refazer a soma aqui só do INSS funcionários. É esse aqui. Perfeito. INSS empresa e terceiros. É dentro da folha? Não. É lá no nosso resumo de impostos. Vamos abrir o nosso PDF? Aqui no meu resumo da folha, eu sei que o INSS empresa aqui no quadrinho é esses dois que eu pintei de verde. Só que vocês vão perceber que essa folha ela ainda está em construção, então tá dando diferença para a guia, porque estão migrando para esse sistema ainda, o pessoal da folha. Então, vamos colocar o que está aqui, depois a gente corrige conforme o que está lá na guia. Então, vamos lá, o que é o meu INSS empresa e terceiros? Aliás, separei terceiros aqui que eu gosto de separar. Então, igual, meu INSS empresa, o de verde, 22.776,30, mais 1.591,43. Perfeito. Quanto é o meu INSS terceiros? Só esse daqui, que tá de rosa. Então, vai ficar o valor de R$ 6.153,52. Aqui eu tenho o meu INSS segurados, que são os funcionários. Vamos só avaliar se está batendo aqui com a nossa folha. Então, os segurados são os funcionários mais o meu sócio. Se eu selecionar os dois, eu tenho um total de 9.745 aqui embaixo e 78 igualzinho, batendo. Perfeito. Então, o nosso total de INSS, por enquanto, são esses 40 mil aqui, ok? Nós também temos salário família e salário maternidade, que deduz esse valor de INSS. Então, se a sua folha tiver, você pode abrir mais um campo aqui embaixo e deduzir desse INSS. Como não é o meu caso da minha folha, eu não vou colocar. E aqui embaixo eu coloquei esse campo de guia DARF. Agora eu vou abrir a minha guia e verificar quanto é que está o valor lá.